Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Dia 5. Gênesis capítulo 41 ao 50. 2 anos se passaram desde que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e ele continuava na prisão. Um dia, Faraó teve 2 sonhos estranhos que ninguém conseguia interpretar. No primeiro, 7 vacas gordas saíram do Nilo, mas foram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas de trigo cheias foram engolidas por 7 espigas murchas. O copeiro, então, lembrou-se de José e contou a Faraó sobre o jovem hebreu que interpretava sonhos. José foi tirado da prisão, barbeado e levado à presença de Faraó. Ele ouviu os sonhos e disse que era Deus quem dava as interpretações. José explicou que os 2 sonhos eram uma única mensagem. Haveria 7 anos de grande fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. José sugeriu que Faraó escolhesse alguém sábio para administrar os recursos do país, estocando comida durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Faraó ficou impressionado e declarou que José era o homem certo para a tarefa. Ele o fez governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre todo o país, abaixo apenas do próprio Faraó. José recebeu roupas finas, um anel de selo e uma carruagem para simbolizar seu novo cargo. Aos 30 anos, José começou a trabalhar, organizando estoques de alimentos em todo o Egito durante os anos de fartura. Quando os anos de fome chegaram, a escassez foi tão severa que as pessoas de todas as partes da terra vieram ao Egito comprar comida. Entre esses visitantes estavam os próprios irmãos de José, que viajaram de Canaã sem saber que o governador era o irmão que haviam vendido como escravo. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele testou seus irmãos, querendo saber se haviam mudado. José acusou-os de serem espiões e insistiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar que estavam dizendo a verdade. Ele manteve Simeão como refém enquanto os outros voltavam para casa com sacos de grãos. Jacó ficou relutante em permitir que Benjamim fosse ao Egito, mas, quando a fome se agravou, ele não teve escolha. Os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, e José os recebeu. Ainda disfarçando sua identidade, ele os tratou com bondade, mas colocou outro teste. Mandou esconder sua taça de prata no saco de grãos de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José enviou seus servos atrás deles, acusando-os de roubo. Ao encontrarem a taça com Benjamim, os irmãos voltaram, aterrorizados, para a casa de José. Judá, que havia mudado muito desde os tempos de sua traição, ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim como escravo, para não trazer mais dor a Jacó. Esse gesto tocou profundamente José, e ele não conseguiu mais se conter. Ele revelou sua identidade, chorando diante de seus irmãos, dizendo: "Eu sou José. Está meu pai ainda vivo?" Os irmãos ficaram atonitos e com medo, mas José os confortou. Ele disse que Deus havia transformado o mal que eles fizeram em bem, para salvar muitas vidas. José pediu que trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito. Faraó ofereceu a melhor terra, e assim Jacó, já idoso, foi ao Egito com seus filhos, netos e todos os seus bens. Quando José e Jacó se encontraram, foi um momento de muita emoção e alegria. Jacó viveu os últimos anos de sua vida em paz, abençoando seus filhos e seus netos. Antes de morrer, Jacó chamou seus filhos e deu-lhes bênçãos proféticas, dizendo-lhes o que aconteceria com suas tribos no futuro. Ele pediu para ser enterrado em Canaã, na caverna de Macela, junto a Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e sua esposa Lia. Após sua morte, José e seus irmãos o levaram até Canaã, conforme seu desejo, e depois retornaram ao Egito. Os irmãos de José temeram que ele os punisse após a morte de Jacó, mas José os tranquilizou novamente. Ele disse: "Não temam. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, para preservar muitas vidas." José continuou a cuidar de sua família e viveu até ver a 3ª geração de seus descendentes. Antes de morrer, ele pediu para que seus ossos fossem levados de volta a Canaã quando Deus tirasse os israelitas do Egito, como havia prometido. José morreu aos 110 anos, encerrando assim a história do livro de Gênesis, que começou com a criação do mundo e terminou com a preservação da família que daria origem à nação de Israel, sempre sob a direção e fidelidade de Deus. O livro de Gênesis é uma jornada extraordinária, desde a criação do mundo até os primeiros passos da história do povo escolhido por Deus. Ele nos revela verdades profundas sobre quem Deus é, quem somos e como Ele opera em meio às nossas imperfeições. Uma das lições mais marcantes é que Deus é o Criador soberano, que trouxe ordem ao caos e deu propósito à existência.
Ele fez o ser humano à sua imagem, demonstrando o valor intrínseco que cada um de nós possui. Mesmo quando o pecado entrou no mundo, rompendo a perfeita harmonia, Deus mostrou seu amor inabalável, oferecendo redenção e esperança. Gênesis também nos ensina sobre a fidelidade de Deus às suas promessas. Abraão, Isaque, Jacó e José enfrentaram desafios, incertezas e até mesmo suas próprias falhas, mas Deus permaneceu fiel em cada etapa. Ele transformou erros em oportunidades para o bem, mostrando que sua graça e soberania estão acima de qualquer circunstância. Além disso, o livro nos convida a refletir sobre nossas escolhas e suas consequências. As histórias de Caim e Abel, da Torre de Babel e dos irmãos de José nos mostram como o orgulho, o ciúme e a desobediência podem trazer dor, mas também como o arrependimento, a reconciliação e a obediência podem trazer restauração. Por fim, Gênesis aponta para um Deus que deseja se relacionar conosco, que nunca nos abandona e que tem um plano de redenção que culmina em Jesus Cristo. Assim como Deus esteve presente na vida dos patriarcas, Ele também está conosco hoje, guiando-nos e chamando-nos para confiar nele. Que ao ouvir essas histórias, você seja inspirado a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, confiando em sua fidelidade, entregando seus caminhos a Ele e reconhecendo que, mesmo em meio aos desafios, Ele está sempre trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Essa é a conclusão de Gênesis, cheia de reconciliação, redenção e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Desejamos um abençoado dia, e até a próxima leitura bíblica.